Meu nome é Martin Smolka, eu sou diretor para a América Latina do Instituto Lincoln de Políticas de Terras, na sala em que estamos aqui agora, e temos hoje um imenso prazer e satisfação de contar com a presença do José Roberto Afonso. Ele, como todos sabem, ele é bastante conhecido no Brasil por suas intervenções na imprensa em geral. Ele é bastante presente na imprensa em discussões sobre temas polêmicos sobre a política fiscal no Brasil. E o José Roberto é economista, é contabilista, ele tem doutorado em economia pela Universidade de Campinas, Unicamp, e mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Desde 84, ele é técnico de carreira do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, tendo sido superintendente da área fiscal e de emprego. Desde 2007, está cedido ao Senado Federal, ocupando o cargo de consultor técnico especial, já tendo trabalhado na Assembleia Constituinte de 87 a 88 e na Câmara dos Deputados entre 2002 e 2007. É especialista em finanças públicas e federalismo fiscal, tendo coordenado a equipe que elaborou o projeto de lei de responsabilidade fiscal. Publicou 3 livros, o mais recente sob o título Keynes, Crise e Política Fiscal, e 56 capítulos de livros, 144 artigos em revistas especializadas, e é consultor eventual da CEPAL, BID, Banco Mundial e FMI. Portanto, não poderíamos dispor da presença de alguém mais competente do que o José Roberto para falar de um tema extremamente polêmico, extremamente difícil, e um tema que tenho certeza vai interessar muitos, que é a questão do imposto predial e territorial urbano, o IPTU, no âmbito do federalismo fiscal brasileiro. Com imensa satisfação, por favor, José Roberto. Bom dia. Gostaria, antes de mais nada, de agradecer a Martin Smolka, a Ana Santana, pela oportunidade de conhecer aqui o Lincoln Institute, minha primeira visita à instituição, embora tenha há muito tempo, felizmente, trabalhado com eles, inclusive recentemente num projeto de pesquisa sobre IPTU no Brasil, que aproveito para registrar que a Fundação Getúlio Vargas deve estar para publicar em português, com a devida menção de que o trabalho foi feito para o Lincoln, nas próximas semanas, num projeto editorial que é uma parceria da Fundação Getúlio Vargas com o IDP, Instituto de Direito Público de Brasília. Bom, o nosso tema aqui hoje é tributação da propriedade no Brasil. Os primeiros slides são uma breve síntese do que estaremos aqui tratando, procurando situar o tema, em particular, da tributação da propriedade urbana, que concentra as atenções da tributação patrimonial no Brasil, tanto pela ótica federativa e tributária, quanto por uma ótica nova, que gostaria aqui de introduzir nesse tema, a questão da equidade, né? Na questão tributária tem chamado a atenção como a receita de IPTU no Brasil está ficando atrás até da receita. Já há alguns anos arrecada menos do que o imposto municipal sobre serviços. Ultimamente tem arrecadado menos do que também o imposto estadual sobre veículos. E em cerca de 40% das cidades brasileiras está arrecadando até menos do que o imposto sobre transmissão. Ou seja, a tributação da propriedade urbana, infelizmente, no Brasil, tem sido deixado de lado, à margem, pelas prefeituras. E um dos aspectos muito danosos dessa baixo esforço tributário municipal é pelo lado da equidade, né? O Brasil já é um país que tem uma desigualdade de renda e de riqueza das mais altas do mundo, e o nosso sistema tributário não ajuda a reverter essa desigualdade, como ocorre principalmente nos países europeus. E a tributação da propriedade, um tributo direto, por natureza, a sua melhoria seria muito importante para recuperar essa faceta da equidade tributária que se esperaria do sistema.
Aqui é um sumário bem rápido, né? A estrutura da nossa aqui, a apresentação do nosso trabalho. Primeiro faremos uma apresentação geral da tributação no Brasil recente. No segundo bloco trataremos da tributação do patrimônio, mostrando aí uma evolução histórica no pós-constituinte, composição atual, tributação municipal. E no terceiro e último bloco abordaremos como que o IPTU se situa no debate de reforma tributária, perspectivas no Brasil. Bom, vamos passar ao primeiro bloco, que é, como coloquei, né, a tributação brasileira, é uma rápida contextualização dessa tributação brasileira. Antecipando uma conclusão que nós teremos no final, né, no terceiro bloco, quando a gente vai discutir reforma, na verdade, no Brasil, a grande pergunta é por que não se reforma. E uma das respostas, para mim, principais é que o nosso sistema tributário tem vários defeitos, várias distorções, inclusive queria aqui nesta apresentação chamar a atenção para a questão da iniquidade, mas tem uma virtude como poucos outros têm, o desempenho da arrecadação. As poucas outras economias, em tempos de paz e no Ocidente, conseguiram fazer um esforço tributário no pós-guerra igual o feito no Brasil, que sai da Segunda Guerra Mundial com uma carga tributária na casa de 14% do PIB e vem vem bater recorde histórico nos dias de hoje, 2011, 2012, na casa de 36% do PIB. Um comentário bem rápido, existem várias medidas de carga tributária no Brasil, esta aqui é a mais abrangente, que considera todos os impostos, todas as contribuições e também participações governamentais e royalties em petróleo e energia, embora não sejam tão relevantes no Brasil. O pós-constituinte nosso é uma tendência, ano a ano, pós-constituinte e pós-real, estamos batendo recordes. Quando formos fazer comparações internacionais, quando cruzamos, por exemplo, a carga tributária dos países com o PIB per capita dos países, nós verificamos que o Brasil é um ponto fora da curva, né? Quanto maior o PIB, maior a carga, mas o Brasil consegue ter uma carga tributária equivalente a países que têm, em média, uma renda 3 vezes maior do que a brasileira. O que explica essa carga brasileira muito acima da de outros países? Não é a tributação da renda, não é a tributação da propriedade e nem mesmo de salário. É a tributação de bens e serviços, que no Brasil tem uma carga tributária acima, inclusive, dos países da OCDE. Quando nós fizemos esse levantamento, em meados da década passada, apenas a Croácia tinha uma posição parecida com a do Brasil. Passando agora a aspectos rápidos sobre a questão federativa, né? Quer dizer, então, temos uma carga tributária alta, acima do nosso padrão e razoavelmente descentralizada, né? Pelo lado da arrecadação tributária direta à esquerda, nós verificamos que a União, como era de se esperar, concentra a arrecadação, e isso sim é natural, né? Cerca de 68% da receita tributária brasileira gerada pelo governo federal, os estados com 26% e os municípios com 6%. A arrecadação municipal está em 2,2% do PIB. Já é uma participação razoável, inclusive para o nosso padrão histórico, comentarei isso em seguida. Depois das transferências constitucionais, a União perde participação. Estamos vendo aqui a receita tributária disponível no gráfico da direita, né, nessa torta na pizza à direita. E também os estados perdem participação, né? Se vocês repararem, os estados que tinham, esses dados são de 2011, 9,2% do PIB de arrecadação própria, depois das transferências caem para 8,7%. Isso quer dizer o seguinte, que o que os estados transferem para os municípios é mais do que eles recebem da União em caráter de FPE. Então, o grande ganhador na redistribuição de receita feita no Brasil são os municípios, que conseguem subir sua participação elevam de 6% para 18%. No pós-guerra, isso é muito importante, num período mais longo do tempo, nós estamos falando aqui de meio século, fazendo uma comparação de 1960 a 2011,
Aqui nem todos os dados aqui dá para a gente, não vamos repassar que a gente não há tempo, depois quem tiver interesse, né, ou vendo a apresentação pode situar. Eu queria destacar do lado direito, que é a divisão da carga tributária brasileira. Em cima a gente vê que a arrecadação municipal vai subindo, né, de 4,7% em 1960 para 5,9% do total, ou seja, os municípios arrecadam mais hoje do que, né, no passado. E quando chegamos à receita disponível, que é o componente que nos interessa aqui, ou seja, depois dos repasses, das transferências condicionais, nós verificamos que os municípios são os grandes ganhadores a longo prazo na Federação Brasileira. Eles tinham 6% do total dos recursos da Receita Tributária Brasileira em 1960. Na Constituinte de 88 já tinham dobrado essa participação para 13%, né? Tivemos aqui na penúltima linha, e em 2011 estão com 18%. Então, no Brasil, mais do que uma descentralização, a gente pode dizer até que houve uma municipalização, né? Chamaria atenção em particular que, quando a gente compara governos locais com governos intermediários, né, governos estaduais, em 1960, os municípios representavam algo apenas 20% do tamanho do orçamento dos estados. Chegam na Constituinte representando 50%, ou seja, bem ou mal, os governos militares já tinham feito um esforço de municipalização, mas o nosso pós-constituinte acelera esse processo e hoje os municípios têm um orçamento que equivale a 3/4 dos estados. Por isso que a gente costuma dizer que os municípios são um elemento dinâmico na Federação Brasileira. Infelizmente, agora eu queria começar a mergulhar no nosso tema tributação patrimonial. Esse dinamismo não tem vindo da tributação patrimonial e sim da arrecadação de outros impostos e de transferências. Fazendo um breve intervalo na questão da federação, a gente volta depois, em breve. Eu queria voltar agora à discussão de carga tributária, não a evolução, agora sim um retrato, né, da tributação no Brasil. Dados de 2011, por uma carga tributária próxima de 36% do PIB, equivalendo a uma arrecadação de 7,7 mil reais per capita, uma arrecadação expressiva, podemos verificar que os municípios respondem por apenas, a tributação patrimonial no Brasil responde por apenas 3,4% da arrecadação total, equivale a 1,2% do PIB, a R$ 263 reais per capita. Ou seja, se o Brasil arrecada muito, arrecada até fora da curva, no caso não é a tributação patrimonial que coloca essa situação. Eu até queria só pular aqui rapidamente esses slides de equidade, para introduzir esse assunto da equidade pelo um outro lado, que é o seguinte, que no Brasil nós temos um sistema bastante iníquo, até mesmo comparado com o resto da América Latina. No slide aqui 19, que eu só alterei a ordem, queria situar o seguinte: antes de cobrar impostos, a concentração da renda no Brasil era de 62%. Isso aqui são dados da CEPAL, apresentados no seminário no início deste ano. País de maior concentração na América Latina. Depois dos impostos, nós podemos ver aqui na segunda coluna, a concentração da renda passou de 0,62 para 0,65. Quer dizer, o Brasil continua sendo o de maior concentração e tem uma situação que afeta metade dos países latinos, que o sistema tributário agrava a concentração e não reduz a concentração como nos países europeus. Aliás, dois países latinos é o que é o mais concentrado e aonde o sistema tributário mais piora a situação. Próximo do Brasil temos a Bolívia, Peru, a Guatemala e El Salvador. Eu acho que isso era interessante para situar aqui, querer jogar a discussão da equidade no Brasil e mostrar como a tributação patrimonial, que a tributação direta é baixa e com isso nós chegamos a essa situação onde que o sistema tributário agrava, né, a regressividade. Rapidamente passando, isso aqui são dados de duas pesquisas, uma feita em 96 e outra em 2004,
Esse debate no Brasil é um debate relativamente novo e eu opino, restrito a um nicho de poucos pesquisadores e analistas. Basta dizer que antes desse trabalho da USP, publicado em 2007, o trabalho anterior era do Ibrahim Eres, com dados de 1975. Quer dizer, levamos de 75 a 2007 ignorando esse tema. Hoje há uma atenção maior, existe o pessoal no IPEA, USP, IPEA, Universidade Federal de Pernambuco, trabalhando nesse tema. Agora, continua restrito ao, eu diria assim, nem ao meio acadêmico, a esses poucos grupos interessados. Não há uma politização, não está presente na agenda nacional. Cada um chega a uma certa divergência entre metodologias e os resultados, mas a tendência de todos é clara. Nós temos um sistema muito regressivo. Na tributação direta, a terceira coluna ali, a gente vê que o sistema seria progressivo. Ou seja, quando se tributa a renda, a propriedade, vamos ver em seguida, quem ganha até 2 salários mínimos, as famílias que ganham até 2 salários mínimos, pagam 3% de sua renda em impostos diretos. Quem ganha mais de 30 salários mínimos, está no decil mais alto, paga 10%. Então o sistema da tributação direta é progressivo. Mas o da indireta faz um movimento inverso, né? 46% em 2004 para os mais pobres, 16% para os mais ricos, e como a tributação indireta é muito maior do que a direta, o resultado é que o sistema é extremamente perverso, né? Proporcionalmente à renda da família, 48% de impostos para os 10% mais pobres da população brasileira contra 26% para os mais ricos. Além de ser regressiva, a regressividade piorou de 96 a 2004, porque a carga tributária aumenta muito mais sobre os mais pobres que sobre os mais ricos. Isso tem ocorrido, são várias explicações aqui, mas principalmente porque tem aumentado a tributação indireta e tributação essa feita com base em impostos que adotam uma alíquota única, como o PIS, o COFINS e o próprio ISS municipal. Esta outra tabela aqui, eu vou passar rápido, mas só para situar, o IPEA abre em gráficos, a mesma tabela que nós vimos antes, o IPEA abre em gráficos para a contribuição previdenciária, para o imposto de renda, para o IPTU e para o IPVA. Surpreendentemente, o IPTU ele é mais alto pela apuração feita com base na PNAD para quem ganha até um salário mínimo. Depois ele segue uma escala de progressividade, ou seja, quanto maior a renda, maior a incidência. Só que ela é muito baixa, não chega a representar, por exemplo, para o decil mais alto, para os mais ricos do Brasil, 1,4% da sua renda, o IPVA 0,6% da sua renda. Essas contas que eu mostrei eram do IPEA, existem outras contas mais recentes do IPEA, que estão esses gráficos aqui, quem tiver interesse pode olhar por tributo. Confirma a tendência da progressividade dos impostos patrimoniais. Aqui está agrupado automóveis e veículos. A questão é que eles são muito baixos, muito pequenos em relação ao total de tributos. E com isso você acaba mantendo, né, a regressividade do nosso sistema tributário. Ou seja, quanto maior a renda, menor a carga tributária total. Aqui no caso, mostrando a tributação indireta, e aqui no caso a total, ou seja, depois de considerado os impostos. Dentro desta perspectiva, que eu queria encerrar este primeiro bloco da tributação brasileira, para dizer assim, em resumo, tributamos muito, usamos muito tributos indiretos, aplicamos poucos tributos diretos, em particular, uma baixa carga de tributação patrimonial. E entre tantas outras distorções que temos na economia brasileira, resulta que esse sistema é bastante iníquo, ou seja, os mais pobres pagam mais do que os mais ricos. Bom, nós vamos apresentar agora aqui o nosso segundo bloco, né, da nossa exposição sobre a tributação patrimonial no Brasil, e agora enfatizando, né, fazendo, digamos, um mergulho dentro deste bloco da tributação brasileira, depois de ter feito uma contextualização mais geral. Em que pese o Brasil tem uma carga tributária superior, muito superior
dos vizinhos latinos e até mesmo de economias emergentes, quando nós vamos olhar só a tributação do patrimônio, essa situação não se confirma, até pelo contrário, ficamos abaixo. Segundo dados recentes publicados pela CEPAL, a tributação patrimonial, que aqui no caso, acho que só estão contemplando basicamente IPTU, não estão considerando o IPVA, mas se a mesma metodologia ficar sendo aplicada em outros países, a tributação brasileira equivalente à argentina e ficaria até atrás da boliviana, da chilena e da colombiana. Olhando agora então só o Brasil, a gente vê, neste gráfico a gente vê uma exposição sobre a carga tributária total brasileira, que está no eixo da direita, e no eixo da esquerda a gente vê os tributos patrimoniais. Só para situar, as barras é a carga tributária total de 1980 até 2011, que a gente vê a tendência, né, a expansão. No eixo da esquerda a gente vê a tributação patrimonial, que é muito menor do que a total, mas dá para a gente ter uma ideia de movimento, né? A tributação sobre IPTU, ela tem uma expansão dos anos 80 até a estabilização da economia, 1995, quer dizer, ela sai ali pouquinho acima de 0,2% do PIB, chega em torno de 0,4% do PIB com estabilização, lembrando que como IPTU costuma ser cobrado no início do ano, uma inflação muito alta acabava distorcendo o peso da carga tributária do IPTU, porque você tinha o PIB talvez mais puxado para o segundo semestre, enquanto a arrecadação estaria no primeiro semestre. De qualquer forma, passado o real e até desfeito um pouco essa ilusão da baixa carga tributária, o IPTU se mantém na casa de 0,4 e apresenta claramente uma tendência suavemente decrescente. Enquanto que o IPVA, sim, faz um processo inverso, né, o Imposto sobre Propriedade de Veículos, e desde 2004 ele corta a curva do IPTU, ou seja, desde 2004 nós passamos a ter a arrecadação nacional de IPVA superando a arrecadação de IPTU. E a arrecadação de ITR, Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, inexistente, né? Na verdade, esse gráfico até aqui nem é correto, porque a gente nem teria escala quase que para colocar tão baixa essa arrecadação. Este outro da tabela é o mesmo anterior, uma forma diferente de apresentar o anterior, só que apresentando no rodapé as cargas tributárias dos impostos que nós citamos aqui. Quer dizer, lembrando, então, a carga do imposto da tributação sobre patrimônio nesta nossa apuração, que está um pouco diferente lá da CEPAL, vem na casa de 1% do PIB. Inclusive, em 2009 foi seu melhor ano, chegou a 1,07% do PIB, e em 2011 ficou em 1,00%. Houve uma ligeira queda. O IPTU teve o melhor ano de IPTU, foi 2004, quando a arrecadação chegou a 0,47% do PIB, e hoje está em 0,41%. Diferença pequenininha, mas só mostra que nos últimos anos o IPTU não vem acompanhando o aumento tanto da produção real quanto da inflação brasileira. O que faz a tributação patrimonial ter a melhor posição em 2009 foi justamente o IPVA. Em 2009 o IPVA chegou a 0,6% do PIB. Não custa lembrar aqui, talvez esteja um pouquinho difícil para a gente ler na tela, mas quem quiser pode ver no seu computador, que quando a gente chega na estabilização com a criação, né, do real, em 1995, o IPVA estava na casa de 0,3% do PIB. Então isso dá uma ideia da dimensão do esforço fiscal feito pelos estados. Quer dizer, os estados dobram a carga tributária de IPVA, enquanto que os municípios nada fazem com o IPTU. Ou seja, o IPTU fica para trás até mesmo quando a gente olha em relação a outros impostos patrimoniais. Aqui
o retrato recente, né, dessa tributação patrimonial que a gente já tinha comentado, que acho que a gente podia agregar aqui de novo, a arrecadação de impostos sobre a propriedade no Brasil de imóveis, R$ 92,00 per capita por habitante, enquanto já começa aqui a ter uma noção, né, de quanto que está disparatado a tributação sobre a transmissão e sobre herança e doação. Aqui a gente está seguindo a classificação do FMI em R$ 47,00 per capita. A tributação da transmissão em escala nacional já está dando a metade da tributação do estoque. Lembrando que o estoque todo mundo em princípio teria que pagar, na tributação sobre a transmissão só quem vendeu o imóvel ou só no caso de herança. A outra comparação mais relevante a nível municipal envolve IPTU e o Imposto Municipal sobre Serviços. E essa tabela deixa claro como o IPTU, ao longo do tempo, vai perdendo espaço nas prefeituras brasileiras. Em 1970, pouco depois de ter sido moldado, o que na minha opinião pessoal, ainda continua sendo o sistema tributário atual, né, criado no governo militar e feito reforma pontual na Assembleia Constituinte, mas em 70 de origem, o IPTU era o imposto por excelência municipal. Ele arrecadava 80% a mais do que o imposto sobre serviços, o ISS, né? 0,3% do PIB contra 0,16%. 10 anos depois, o IPTU tinha caído de participação, enquanto o ISS tinha crescido e já superava ali por pequena folga a arrecadação de IPTU. Daí para frente, o IPTU vai para baixo, o ISS vai para cima e a gente chega a essa situação atual. Hoje, a arrecadação de IPTU dá equivalente a metade apenas da arrecadação de ISS. Né? No longo prazo, em cerca de 4 décadas, a gente vê que o IPTU avançou só 0,1% do PIB, contra um avanço de 0,6% do PIB em ISS. Mesmo numa comparação mais recente contra o ITBI, o Imposto sobre Transmissão, a gente vê como o IPTU está perdendo importância também nesse caso. Né? Em 2000 arrecadava quase 5 vezes mais que o ITBI e hoje arrecada só 3 vezes. Esse gráfico aqui ilustra o que nós vimos antes, pontualmente, e aqui no caso ano a ano, quer dizer, claramente a linha de cima é o ISS vai abrindo, especialmente depois de 2002, quando é feita uma reforma na lei complementar do ISS e ampliada a lista de serviços. Então, serviços é a base que mais cresce na economia brasileira e na economia moderna, e além disso, os municípios fizeram uma ampliação dessa base, podendo alcançar mais serviços, e o IPTU tem uma tendência ligeiramente decrescente. Por que é melhor cobrar ISS do que IPTU? Primeiro, a questão óbvia, né? Os custos políticos e administrativos do IPTU são muito mais elevados do que o ISS. Inclusive que no caso do custo político do ISS, por ser desconhecido, porque as pessoas não sabem o que estão pagando de ISS, o custo é nenhum. Né? Então, provavelmente hoje, inclusive a maior parte das cidades brasileiras, certamente tem mais cidadãos pagando ISS, porque se ele comprou um plano de saúde, ele pagou ISS. Se ele está comprando um apartamento, um imóvel, ele está usando uma oficina mecânica, está pagando ISS e não sabe, né? Não vê, não está explícito na nota, pode ser que isso venha a mudar com uma legislação aprovada essa semana. E além disso, os custos administrativos de IPTU no Brasil, como em qualquer lugar do mundo, são dos mais altos, um dos impostos mais difíceis. E o ISS, então, é facílimo de ser cobrado e há como em outros tributos indiretos no Brasil, uma profunda concentração do ISS. Né? Eu vi, por exemplo, um caso na cidade do Rio de Janeiro, cerca de 100 maiores contribuintes de ISS geram mais de 3/4 da arrecadação de ISS. O imposto é indireto, recai sobre toda a sociedade, a questão da regressividade não fica clara. Aliás, não custa lembrar que serviço é muito mais consumido pela classe mais rica do que mercadorias. Mercadorias têm um peso maior na classe mais pobre.
Como a carga tributária de ISS é menor do que a de ICMS, isso também acaba contribuindo, de certa forma, para a regressividade que nós vimos aqui do nosso sistema tributário. E o outro aspecto, no caso do IPTU, que em particular no Brasil dificulta muito a sua cobrança, é a necessidade de plantas de valores, né? Nós temos plantas genéricas de valores que precisam ser corrigidas. Isso exige a aprovação, a revisão pela Câmara Municipal de Vereadores, e há uma resistência enorme, geralmente, dessa Câmara. Sempre se alega a reclamação que estaria se atingindo o povo, embora o IPTU muitas vezes só só implique numa incidência mais elevada sobre os mais ricos. Regra geral no Brasil, é o que nós já mostramos em outro trabalho, não vou passar aqui, quem tiver interesse, é o trabalho que eu já citei. Existe cadastro imobiliário no Brasil, quase todos os municípios têm cadastro imobiliário. O cadastro até está informatizado na maior parte dos municípios brasileiros, só que a base, isso não é exatamente a precificação, é a base que está desatualizada. Inclusive a Abrasf, que é a Associação de Secretários de Fazenda dos municípios das capitais, está defendendo no Congresso que se coloque na Lei de Responsabilidade Fiscal uma exigência que os municípios tenham que fazer essa revisão dessa base. Eu vou comentar aqui um último aspecto, né, dessa, digamos, certo baixo esforço municipal do IPTU ao comparar as cidades brasileiras. Ao destacar características bem recentes das cidades brasileiras, a apresentação, certamente as pessoas mais fácil ler no slide. Mas daqui da esquerda para a direita, o que nós estamos vendo um pouco é a comparação entre IPTU e IPVA. Né? Já tínhamos comentado lá atrás que no Brasil se cobra mais IPVA do que IPTU. A sensação que pode ficar é que isso é um problema restrito a pequenas cidades, mas não é. Né? Vocês podem ver que nós temos a distância, por tamanho das cidades, medido o tamanho pela população, nós vamos identificar uma cobrança de IPTU abaixo de IPVA em Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte, Manaus, Curitiba, Recife, Porto Alegre, Belém, Goiânia, ou seja, grandes capitais das diferentes regiões brasileiras e governados inclusive por partidos os mais diferentes, ostentam esta situação de ter mais IPVA do que IPTU. Quer dizer, acho que não é uma questão regional, não é uma questão político-partidária, é a distorção que nós temos nesse sistema e com certeza que contribui também se ter um IPVA mais elevado, ainda que o IPVA seja cobrado pelo Estado. É o fato que é muito mais fácil você fazer uma fiscalização de IPVA na esquina, né, nas ruas, que você pode parar o carro e exigir que o proprietário do carro mostre que pagou o imposto anual, enquanto o IPTU você não tem como fazer esta fiscalização. Você só faria isso na hora do imposto sobre transmissão. E aqui acontece para mim, a grande novidade que a gente está trazendo nesse trabalho, que é ter 40% das cidades brasileiras arrecadando mais ITBI do que IPTU. A arrecadação de ISS superior a IPTU não é novidade, né? Em quase todos os municípios isso acontece, inclusive em São Paulo e Rio de Janeiro, é o bloco ali do meio. Mas ITBI maior do que IPTU, nós vemos que até João Pessoa é uma capital brasileira que está nessa situação, e outras cidades do interior até de grande porte, como Uberlândia, Vila Velha, Petrolina, Ribeirão das Neves, Cascavel, Juazeiro do Norte. De novo, cidades de regiões as mais diferentes, com características as mais diferentes. O que se passa com o ITBI no Brasil para essa melhora e chegar a essa situação absurda de imposto sobre transmissão superar a arrecadação IPTU? Nós estamos tendo no Brasil uma valorização imobiliária intensa em todo o país e muito dessa valorização imobiliária decorre da expansão do financiamento habitacional. O financiamento habitacional significa que as transações passam a ser todas escrituradas em cartório e registradas pelo valor real, até porque o banco precisa desse registro realista para poder valer a sua hipoteca, a sua garantia. Então, com isso, e não se fecha a escritura sem ter feito o recolhimento do imposto sobre transmissão.
Então, de certa forma, a gente pode até dizer que as prefeituras não arrecadam, as prefeituras recebem o imposto sobre transmissão, sobre, o cartório passa a funcionar como um grande fiscal. Agora, seria de se esperar, ainda que se possa alegar que que no caso da transmissão você está tributando quem tem condição de pagar o imposto, porque se ele comprou o imóvel ele teria condição de pagar, né, de honrar a transmissão, mas seria de se esperar, talvez que 2, 3 anos depois, o IPTU também respondesse a essa maior valorização imobiliária. E como eu já tinha registrado antes, rapidamente, embora não por cidade, a gente vem tendo essa expansão de IPTU abaixo da expansão de ITBI. O ITBI é um dos impostos, ainda que arrecade pouco no Brasil, mas é o imposto que mais cresce no Brasil nos últimos anos. E o IPTU não responde, ou seja, apesar da a valorização imobiliária não está sendo, tem um enorme potencial a ser explorado de IPTU. Os demais slides mostram essas variações, mas eu queria destacar aqui, por exemplo, o IPTU contra o ITBI. Né? 42% dos municípios brasileiros em 2011 tinham uma arrecadação de ITBI superior ao IPTU. Se a arrecadação de IPTU fosse no mínimo igual à de ITBI, teríamos um aumento de arrecadação de 300 milhões de reais. Nacionalmente, não é algo tão importante, seria um aumento de apenas 2%. Por quê? Porque essa distância está ocorrendo sobretudo em municípios de pequeno porte e do interior, e municípios mais pobres, mas indica que há um potencial importante para eles. Agora, nas grandes cidades, a comparação com o IPVA acho que mais relevante. Nós vemos ali na segunda coluna, 93% dos municípios brasileiros, a arrecadação de imposto sobre a propriedade do carro supera a da propriedade imobiliária. E se nesses 93% o IPTU subisse para empatar com o IPVA, arrecadando no mínimo igual o IPVA, olha o aumento que a gente teria de arrecadação no país. 8 bilhões de reais, estamos falando de 4 bilhões de dólares, e significaria que o IPTU teria um aumento de 45%. A sua carga, inclusive, passaria aí para casa de 0,6%. Eu, pessoalmente, acho que é algo plenamente possível, né, de ser alcançado. É preciso resolver, aqui tem os detalhes, como a gente já conversou, questão de cadastro, melhorar o cadastro, zoneamento urbano e vários outros, melhorar a planta, ter mais progressividade, ter valor, o imposto cobrado com valores próximos, né, ao de mercado. Tudo que está aqui um pouco nesses slides refletem, são comentários sobre o que a gente já tinha comentado. O principal a considerar é que é um imposto, obviamente, progressivo, não há dúvida nenhuma disso, e que a melhora da arrecadação de IPTU no Brasil teria não apenas o efeito da descentralização, melhorar a autonomia, né, dos entes federados, como também teria um impacto importante para melhorar a progressividade do nosso sistema tributário. Eu vou aqui, acho que até esse terceiro bloco a gente vai fazer mais rápido, esse segundo acho que era o mais importante para a gente. Bom, vamos falar um pouquinho de reforma tributária, né, falar do futuro, até que a gente falou do passado, falou do presente, vamos falar agora do futuro. De novo, sempre, tributação como um todo e em particular a questão da tributação patrimonial. Reformar o capítulo tributário o Brasil tem uma característica, né, peculiar. Nosso sistema tributário está cravado dentro da Constituição. Poucos outros países têm um texto constitucional tão detalhado, com tantos pormenores, tão extenso quanto o brasileiro. Por quê? Porque o pacto tributário, o pacto federativo do Brasil acaba sendo cravado dentro do texto constitucional. Mudar esse sistema não é algo simples, e alguns até colocam que a federação impede uma reforma tributária mais abrangente, e eu quero até aqui comentar sobre isso. Muitos projetos já foram feitos, emendas já foram apresentadas, teriam fracassado, inclusive no momento atual o governo
até teria feito uma opção por fazer uma reforma tributária fatiada, focada, mas é como no passado, no ICMS estadual, com a novidade de algumas mudanças infraconstitucionais. Importante aqui um pouco para o nosso debate é que tributação sobre patrimônio e até mesmo sobre a renda é algo ignorado, simplesmente ignorado nos debates que nós tivemos no Brasil sobre reforma tributária. Não faltaram projetos, os mais diferentes, com as mais diferentes abordagens ou proposições, mas pouco ou nada de atenção se dá à tributação patrimonial, nem mesmo à imobiliária, que é visto como uma questão local, né, uma questão menor. Em que pese no fazer uma reforma tributária, só queria destacar, a Constituição já foi muito mudada, ainda que pontualmente, né? Em 24 anos, nós fizemos mudanças em 11 dos 20 artigos da Constituição, 72 disposições foram alteradas, inclusive envolvendo tributos estaduais e municipais. Então, na minha opinião, não é a federação que impede que se tenha uma mudança tributária. Até foram feitas, sem maior destaque, ou sem maior debate, foram feitas 2 mudanças pontuais envolvendo temas aqui que nós estamos aqui discutindo. O IPTU, até depois de uma decisão constitucional contrária à cobrança progressiva do IPTU, houve um movimento das prefeituras que culminou numa emenda constitucional em 2000, cravando no texto constitucional que o IPTU pode ser progressivo em razão do valor dos imóveis e ter alíquotas diferentes por localização e uso, o que permitiu que o imposto pudesse ser cobrado de forma progressiva, embora eu não tenha um levantamento, mas eu desconfio que poucas cidades usem esse mecanismo. O outro caso foi na emenda de 2003, sobre o ITR, que é da competência federal, foi mantido, né, a sua progressividade, mas facultado que, por convênio, a fiscalização e a cobrança pudesse ser repassada para os municípios. Ele poderia cobrar, mas não legislar sobre imposto. Não se conhece, aparentemente, teriam sido, no site da Receita Federal, há uma lista de prefeituras que teriam firmado convênio com a Receita Federal, mas não se sabe por qual motivo. Houve convênio, mas não há arrecadação. No balanço nem da Receita, nem no balanço dos municípios, não houve zero arrecadação de TR direto pelos municípios e a arrecadação nacional de TR continua tão baixa, inferior, que costuma se dizer, a arrecadação de IPTU só no bairro de Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro. A maioria das mudanças constitucionais foram pontuais, de qualquer forma, foram extintos, por exemplo, um imposto municipal sobre vendas a varejo de combustíveis, criado na Constituição de 88, e a sua extinção foi feita em 2003 sem maior resistência municipal. O que eu só quero aqui pontuar rapidamente é que eu não acho que haja, não é a federação que impede que se faça reforma tributária no Brasil, inclusive porque o governo federal, seja qual for o governo, partido, orientação, sempre teve maioria no Congresso. E quando quis exercer essa maioria, impôs. A tributação patrimonial, em particular a imobiliária, está fora da agenda da reforma tributária, como já coloquei, nunca despertou, né, maiores interesses, e quase sempre o debate no Brasil continua concentrado no ICMS estadual. E, embora o ICMS arrecade cada vez menos em relação ao nosso sistema tributário e hoje gere apenas 20% da carga tributária brasileira, né? Continua a discussão. Reforma tributária é discutir ICMS, como se os 8% ou 80% não interessassem. E uma coisa curiosa é que mesmo quando a gente fala em discussão de ICMS estadual, isso poderia levar à discussão de ISS municipal, né? Por quê? Em 1965, quando foi idealizado o nosso sistema tributário, inclusive em caráter pioneiro, o Brasil adotou IVA antes de muitos outros países do mundo, se fez uma divisão entre mercadoria e serviço. Essa divisão, essa fronteira, em 2012, já é uma fronteira difícil e certamente nos próximos anos se tornará impossível. Nós temos no Brasil uma série de embates entre as fazendas estaduais e municipais, inclusive no Supremo, começou com gráfica, hoje envolve sobretudo comunicação, internet, quer dizer, toda uma série de serviços onde que você não consegue situar
exatamente aonde é que começa o serviço e aonde é que para a mercadoria. Como em todo outro país do mundo, o certo seria fazer uma fusão desses impostos, mas é aí que entra um ponto curioso. O debate político brasileiro nem prevê essa fusão. Se discute ICMS, mas não se discute ISS. Por quê? Há uma preocupação enorme no Congresso Nacional com as prefeituras, maior do que com os estados. E que eu acho que reflete um pouco a realidade que nós tínhamos mostrado antes de números, que é o município é o ente, né, em expansão na Federação Brasileira, e os estados, em que pese serem maiores, na minha opinião pessoal, é um ente decadente em termos históricos, né? A única preocupação com a tributação patrimonial que houve no Brasil foi em torno de um projeto de reforma. Na verdade, não foi exatamente nenhum texto, e sim uma estratégia de reforma tributária discutida no Senado Federal, 2008 e 2009. Eu tive a oportunidade de trabalhar na elaboração dessa estratégia, que tinha sido uma comissão comandada pelos senadores Francisco Dornelles e Tasso Gereissati, fazer uma mudança profunda em todas as competências tributárias e sistemas no sistema de transferência, e, ao meu ver, é a única que dedicou maior atenção à tributação patrimonial. E a proposta era simplificar, ou seja, se a tributação indireta está sendo concentrada no âmbito estadual e federal, a tributação sobre a propriedade no âmbito municipal. Então, pela proposta, o ITR passaria para o município e formaria um único imposto sobre a propriedade predial e territorial, sem distinguir urbano ou rural. E também, já ia esquecendo, havia a proposta de acabar o foro e o laudêmio, que hoje são cobrados pela União em áreas costeiras. É como se fosse um imposto patrimonial e um imposto de transmissão que poucos brasileiros têm que pagar. A arrecadação irrelevante, a gente nem coloca aí nos nossos trabalhos, não fica muito diferente da arrecadação de terra, mas há uma complexidade enorme, e a proposta era extinguir isso e deixar que os municípios, né, dessas regiões aumentassem o seu imposto. O imposto sobre herança e doação também passaria para a competência municipal, de maneira que o imposto sobre transmissão de bens passaria a ser tanto intervivos quanto causa-morte. No âmbito dessa proposta como um todo, também a ideia de criação de um cadastro nacional integrado, tanto para pessoas físicas, pessoas jurídicas, como eventualmente também para imóveis. Ou seja, a competência continuaria sendo municipal, mas se teria uma identificação única e nacional dos imóveis, o que a gente acredita que permitiria, inclusive, fazer um cruzamento dos impostos patrimoniais com a tributação sobre a renda. Mas a proposta não avançou, era a proposta mais ousada e por isso, inclusive, na contramão da ideia atual, que era fazer uma reforma pontual, né? Mudanças poucas, e nenhuma dessas mudanças se colocou à discussão de impostos patrimoniais, quanto mais de ISS. Eu, pessoalmente, aqui para concluir, eu acho que a gente tem uma oportunidade ímpar de fazer mudanças no Brasil, por uma série de fatores. E isso mudar aos poucos não significa mudar pouco. Eu acho que a gente precisa mudar muito, ainda que vamos fazendo isso, obviamente, passo a passo. A reforma fatiada precisa ter uma estratégia. Você pode se fatiar, mas desde que você tenha uma estratégia com começo, meio e fim, sabendo onde que vai chegar. E eu acho que a preocupação com a equidade deveria colocar o IPTU, né, os impostos patrimoniais, dentro dessa agenda nacional. Um dos pontos, a minha última observação, que eu acredito que ajudaria a gente ter uma reforma mais abrangente, nós temos hoje administrações tributárias extremamente avançadas comparadas ao resto do mundo. Nós temos boas máquinas de fiscalização, mas para péssimos impostos, né? Nós estamos muito bem de administração tributária e péssimo de política tributária. Quando nós falamos de administração tributária, estamos falando assim, o grau de informatização, né? De novo, volto, dos cadastros, se usa código de barra para cobrança, se usa georreferenciamento, né? Na gestão dos cadastros. Eu acho que não vai se levar muito tempo para se usar até georreferenciamento em 3D no Brasil. Quer dizer, temos instrumentos modernos, temos pessoal capacitado, inclusive
fiscais municipais da maioria das cidades brasileiras têm salários tão bons quanto dos fiscais da máquina estadual. Tem cidade que, inclusive, o fiscal do ISS ganha mais do que o fiscal do ICMS. Ou seja, se eu tenho uma administração tributária competente, mais preparada, não faz sentido eu ter um sistema tributário tão ruim e tão iníquo. Por isso que eu concluo aqui dizendo que acho que a gente tem no Brasil uma oportunidade ímpar para fazer uma reforma tributária e, nesse caso, a tributação patrimonial, a reforma que mire dois dos grandes objetivos que tem que ter uma reforma tributária no Brasil: fortalecer a federação e melhorar a equidade fiscal. É isso. Eu que agradeço. Não, tá tranquilo. Eu bebi antes. Eu não sei se por causa... Como é que... Para ele filmar, né? Uhum. Tudo bem. Em várias questões... Ele consegue gravar o... Can you take when we ask questions? Yeah, I can hear that. You can hear. Just speak up nice and loud. All right, that's good. Yep. A primeira é essa dos 48% até 2 salários mínimos. Isso implicaria que quem ganha 2 salários mínimos está praticamente pagando 1 salário mínimo de imposto. Tá? Eu me pergunto se aí não estaria havendo uma subavaliação, na medida em que quem ganha 2 salários mínimos, a população que está nessa faixa, tem possivelmente uma parcela de renda informal não declarada relativamente maior e paga imposto. Mas a renda não está declarada, mas o imposto sim. Se isso poderia atenuar um pouco, porque obviamente, se a gente pensa que 50% da renda de quem ganha até 2 salários mínimos está sendo tributada, isso aí é uma revolução, mas isso poderia provocar uma revolução social, se fosse... Uhum. Então, eu me pergunto se tem alguma... Sim, vamos lá. Primeiro, como eu coloquei, essa discussão da equidade, a preocupação com a equidade, a quantificação no Brasil é recente. Existem os poucos que estão trabalhando nesse assunto estão aplicando metodologias diferentes. Os resultados chegam a ser um pouco diferentes, mas todos apontando a progressividade. Mas há uma crítica, exatamente o ponto que você levantou, a Rosane Siqueira, o pessoal de Pernambuco, levanta essa crítica que diz que a renda dos mais pobres está subavaliada. E com isso cresce o peso do imposto. A professora Maria Helena Zocum, da USP de São Paulo, ela tem uma posição, ela não concorda com essa... Eu acho que é um debate técnico, mas infelizmente a gente não tem esse debate. Ela não concorda com essa posição porque ela diz o seguinte: os argumentos para a subavaliação dos mais baixos são os mesmos que se aplicam para as outras classes. E que tem que fazer a correção, quer dizer, provavelmente todo mundo está subavaliado. Há uma distância enorme entre a renda declarada nos censos demográficos e a oferida a partir do PIB. Por razões, diria assim, típicas de segurança, por exemplo, eu posso falar em caráter pessoal de todos os outros amigos, em cidades que você tem maior violência, como o Rio de Janeiro, e que na verdade hoje todas, provavelmente os mais ricos subdeclaram também no censo demográfico, não declaram para o recenseador o que realmente ganham, por preocupação com sequestro, com várias outras coisas. Esse é um ponto. O outro ponto, que para mim é o mais relevante, 2 outros pontos que para mim são mais relevantes, é que a renda, tem uma renda dos mais ricos, que é muito importante para os mais ricos e é irrelevante para os mais pobres, que é a renda patrimonial, seja de aluguel, mas principalmente a renda financeira. Essa renda, você não sabe, eu não sei quanto é que eu tenho hoje uma fonte importante de renda, não posso negar, de juros. Não sei lhe dizer quanto que eu ganho por mês. Eu só sei que quando
O único momento que eu sei quanto é que foi essa renda é quando eu vou fazer a declaração do imposto de renda. E aí você sabe. Mesmo assim, como os juros são tributados exclusivamente na fonte, você nem tem obrigação de colocar você até pode esquecer, você não está cometendo nenhuma ilegalidade. Esse, para mim, que eu acho que é o ponto relevante. Assim, os mais ricos têm uma renda que não é conhecida, que é de juros. E a outra coisa que é o principal no Brasil, que envolve a discussão de renda, que aliás até foi o ponto que a gente mais discutiu lá no Wilson Center essa semana, que eles estavam preocupados com a tributação direta. Os trabalhadores de alta renda no Brasil qualificados não são mais assalariados. Só são assalariados os servidores públicos ou funcionários de estatais, de novo, como no meu caso. Quem tem uma renda alta virou pessoa jurídica. Isso é um fenômeno que existe em todo mundo, existe na América Latina, mas acho que no Brasil atingiu uma proporção enorme. Para exemplificar, não há um jogador de futebol, provavelmente hoje, na primeira divisão, que seja pessoa física. Todos são pessoas jurídicas. Artistas de televisão, todos são pessoas jurídicas. Na nossa área, eu só me permitiria não citar o nome, mas tem um grande centro de pesquisa que contrata pesquisadores, contrata consultorias, só paga pessoa jurídica. E se você for fazer um trabalho para ele, outro dia, um jornal, você escreve para um jornal, o jornal paga um valor pequeno, mas exige que você seja pessoa jurídica. Então, o resultado é que esta renda, que é uma renda do trabalho, mas que é oferida como se fosse renda empresarial, ela tinha que entrar nessa conta, mas ela é desconhecida pela grande maioria dos mais ricos. Então, por isso que eu estava comentando assim. Eu acho que há problema, sim, de subavaliação, mas é generalizado, e eu temo até que mostre essa coisa. Agora, esses números que são gritantes aqui, porque não há uma revolução, eu acho que aí entra um outro ponto que é a minha... Eu sou dos raros a fazer essa crítica em relação... Todos os outros grupos não se ocupam com isso. Não é que não se ocupam, eles não têm alternativa. Quando se faz o cálculo de equidade, você precisa considerar... como o imposto não está declarado, você precisa arbitrar o imposto. E você vai arbitrar em cima da alíquota nominal. A alíquota... as alíquotas nominais no Brasil são muito distantes das alíquotas efetivas, principalmente na tributação indireta. Você tem muita guerra fiscal, você tem muito incentivo fiscal. Mas qual é o produto que teria 50% de não, alíquota de 50% por exemplo, para poder dar uma média dessa? Olha, a energia elétrica quase chega a isso, eu não duvido. A carga acaba sendo alta por conta disso que eu estou te colocando. Sobretudo o pessoal está trabalhando com listas feitas pelo IBP, é um instituto, né, lá do Paraná, e na tributação indireta ele está trabalhando, é isso que eu estava comentando, com as alíquotas nominais. Tem lá uma lista, você vai achar produtos que tem perfumaria, você chega a quase 70%, bebida, 70% a 80% de alíquota. A alíquota efetiva eu acredito que seja menor. Agora, isso não alteraria a regressividade do sistema, mas significaria, nessa minha crítica, que provavelmente o tamanho da carga por extrato de família deve ser menor, mas vai cair de todo mundo, a regressividade se mantém. Por último, só lembrar aqui que o que a gente estava mostrando aqui era a carga de impostos contra a renda da família, não é contra o que ela consome. E aí, de novo, entra a diferença muito grande. Os mais pobres, naquela faixa, na menor faixa, consomem toda a renda. Provavelmente consomem até mais que a renda, ficam endividados. Aí você fica perguntando do que consome, digamos, o básico, a tributação é relativamente baixa, tipo leite, pão, etc. Relativamente baixa, comparado, por exemplo, com automóvel, aparelhos eletrônicos, bebidas, enfim. Então, ele pergunta, de onde vem esse 50% de tributo? Pois assim, de novo, não é muito simples. Primeiro, por exemplo, alguns produtos que você citou, como bebida, tem um peso na estrutura de consumo dos mais pobres maior do que nos mais ricos. Então, você pode até cobrar IPI, por exemplo, IPI tem uma carga tributária mais alta sobre o uísque do que sobre cerveja. Só que o peso da cerveja
no mais pobre. Esse exemplo, a melhor forma de a gente ver esse exemplo é o que está acontecendo com telefonia. Quando a tributação do celular é maior do que da telefonia fixa. Só que hoje, os mais pobres, aliás, é uma tendência aqui, não tem telefone fixo, eles só usam celular, inclusive em casa. E aí tem uma carga tributária mais alta. Por outro lado, muitos dos produtos que você mesmo citou como exemplo estão na lista da guerra fiscal. O caso mais clássico é automóveis. A carga tributária nominal é altíssima, a efetiva é baixíssima. Porque o ICMS, que faz grande diferença nisso tudo aqui, é inexistente quase que hoje o ICMS sobre automóvel no Brasil. Todo mundo, os estados todos deram incentivo ou para atrair suas montadoras ou para não perder a montadora que estava no seu estado. E nós temos uma carga, e o que os estados fazem? Carregam, principalmente no caso do ICMS, carregam a mão em cima de insumos estratégicos. Água, energia elétrica, então pode não tributar o pão, mas tributar a água. Tributa a energia elétrica. O ICMS até dá isenção na energia elétrica residencial de baixo consumo. Só que aí entra outro problema. O PIS, o COFINS federal, e várias taxas que o governo federal cobra sobre energia elétrica, ele cobra sobre faturamento bruto e linear. Sobre todos. E aí com isso, então, o mais pobre, o favelado está pagando 8%, 9% sobre a sua conta de luz. Quer dizer, por isso que a conta pode não ser, certamente tem imprecisão. Eu provavelmente diria assim, eu acho que os números são menores do que os que estão aí, mas as distâncias entre mais rico e mais pobre fazem sentido, a tendência é clara. E na tributação direta, os mais ricos têm uma tributação menor porque, volto, os mais ricos são pessoas jurídicas, não são pessoas físicas. Eu tenho aqui uma outra questão. Essa história do ITBI, que é uma ITBI, o IPTU, e explicar isso, você apresenta uma hipótese possível da valorização dos imóveis e principalmente o aumento da financiarização das transações, mas em geral, quando o imóvel é financiado, a alíquota sobre a parte financiada do ITBI é 0,5%, enquanto a parte não financiada é 2%. Então deveria, na verdade, atenuar um pouco isso, né? Tecnicamente. Mas, enfim, eu não sei o quanto isso tem mais a ver com o aumento da rotatividade dos imóveis provocados pelos imóveis novos do que propriamente... Mas peraí, deixa eu perguntar aqui outra coisa relacionada à atualização da valorização do imóvel talvez tenha um peso maior do que essa diferença de alíquota. Sim, primeiro, certamente todos os componentes que você colocou estão pesando para explicar essa melhoria do ITBI. Nós não temos um estudo, acho que seria interessante talvez fazer, mergulhar, você precisaria pegar um pouco por cidade, talvez você fazer uma amostragem. Esse fenômeno de ter ITBI modo que IPTU, que a gente descobriu, assim, modéstia à parte, a gente tem fomos os primeiros a chamar a atenção para isso, e eu vi isso quando estava preparando a apresentação para o seminário do Lincoln em São Paulo. Eu mesmo confesso para você que não tinha noção disso. Eu sabia que o ITBI vinha melhor do que o IPTU, porque a Folha de São Paulo, há uns 2 anos atrás, tinha feito uma matéria e tinha me perguntado, olha, o que está acontecendo que o ITBI está arrecadando tanto? Tecnicamente, se estivéssemos trabalhando com o mesmo valor, ambos os impostos, o ITBI deveria ser em torno de 25% do IPTU. Isso quando você faz as contas, com a índice a diferença de rotatividade de 10% dos imóveis, mais ou menos, que é a média geral da cidade, faz as contas, dá mais ou menos 25%. Mas eu acredito que o principal efeito, quer dizer, você tem a rotatividade, e até diria assim, mas provavelmente que eu não acho que a rotatividade tenha grande dispersão nacionalmente. Acho que o mercado está acelerando o país inteiro, óbvio. Os imóveis no Rio valem muito mais do que os imóveis talvez em Fortaleza. Mas é possível até que a valorização em Fortaleza possa até ter sido maior do que no Rio, que já tinha imóveis de grande valor. Mas eu acho que o efeito mais importante para distanciar a ITBI do IPTU
é que o ITBI, como o financiamento habitacional agora está dominando, as transações imobiliárias estão sendo escrituradas, coisa que no passado você não tinha o mesmo grau, digamos, de formalização das transações imobiliárias. Era muito comum você fazer escritura de compra e venda sem registrar em cartório, fazer instrumentos particulares de compra e venda. Agora, com o peso que está tendo o financiamento habitacional, quer dizer, no mínimo, só o crédito habitacional, que está fazendo muito mais transações do que no passado, e ele exige a escritura, né, a escritura, certamente isso tem que ter aumentado o peso, minha hipótese, da legalização. Agora, o outro é o valor, que esse é o mais importante, porque aí passa a ser registrado por valor de mercado. Era muito comum nas transações entre particulares você declarar subdeclarar o valor de mercado, e a prefeitura, as prefeituras mais organizadas, certamente as das capitais, as maiores do sul, em geral elas não aceitam o valor declarado e vão e fazem uma correção. Agora, de qualquer forma, são valores distantes do valor venal do IPTU, porque eu acho que assim, além do valor venal do IPTU não estar acompanhando a inflação, a valorização imobiliária foi muito maior, e isso está fazendo com que a arrecadação de IPTU fique para trás. Antes de vir para cá, nos anos 90, trabalhei com o ITBI do Rio de Janeiro, e depois de várias outras cidades do Brasil, um projeto que a gente tentava mapear o funcionamento do mercado através de informação do ITBI. E o que nós nos damos conta lá é que, em geral, 2/3 das transações, os valores declarados eram acima dos valores da planta de valores. Né? Mas ainda abaixo do mercado. Tendo como ponteira, basicamente, o valor do mercado. Eles não eram correlacionados com o valor da planta, que é uma coisa muito interessante. Com o valor declarado, na verdade, era uma próxima do valor do mercado, embora abaixo. Né? Isso aí saiu muito forte nessa... Agora, o que me parece bastante razoável do que você está falando é que, efetivamente, em muitos municípios, você até tem os valores de mercado, uma planta, você tem todas as informações para fazer uma planta de valores de mercado. No entanto, as câmaras de vereadores acabam dizendo que o valor venal para efeito fiscal tem que ser 35% do valor de mercado. Coisas desse tipo, né? Põe dedo, eles na verdade arbitram um valor venal que não é o valor de mercado, apesar de usar o valor de mercado como referência. Exatamente, concordo. Mapeando esses fatores que explicam a dinâmica do ITBI, uma das coisas é que há uma maior compulsão em pagar o imposto, porque senão o banco não fecha a transação, né? Quer dizer, então... na verdade, o cartório... A cobrança é quase que inexistente, né? O ITBI, em relação ao IPTU, é um imposto com uma alta rentabilidade, porque tem um custo, além do político, administrativo e relevante. Isso é uma coisa, eu não sei exatamente, não fiquei acompanhando, não sei quando é que começou isso, mas eu acho que tem uma legislação nacional que passou, ou existia a lei e não se cumpria, mas em suma, hoje o cartório, inclusive são 2 controles. Você tem o cartório civil, que é onde você registra a transação de compra e venda, e depois o cartório do registro de imóveis. Os 2 não fazem, quer dizer, na verdade, o primeiro é que tem que fazer a triagem. Ele não pode fazer a escritura, registrar, formalizar a escritura lá no livro público, sem que o vendedor entregue a guia de IPTU. Perdão, a guia já tendo recolhido ITBI. Inclusive, a gente sabe assim, de casos que acaba acontecendo de que chega na hora e há desistência, há um distrato do negócio e o imposto já foi recolhido e tem que ser devolvido, vez por outra, essa reclamação no jornal. E depois o registro de imóveis, ele faz a mesma contagem. Olha, se não tiver o ITBI pago, então, por isso que até comenta assim, as prefeituras nem arrecadam, elas recebem. Né? E essa questão do financiamento habitacional, mais ainda. Eu achava que o ideal
Eu ainda fiquei pensando, mas é que é uma coisa muito complicada, né? Porque se é uma federação, a legislação tem que ser municipal. Mas eu fiquei pensando assim, até onde uma legislação nacional não criasse, de alguma forma, algum vínculo entre a base declarada para o ITBI e para a do IPTU. E dissesse assim, não, se o ITBI está sendo... porque você também não pode punir apenas aquele imóvel que foi comprado ou vendido. Teria que fazer assim, olha, se a transação, sei lá, se o metro quadrado apurado de todas as transações de ITBI num ano, naquela cidade, o metro quadrado foi, sei lá, de R$1.000, o IPTU não pode ter um metro quadrado abaixo de R$1.000, mas é difícil. Uma proposta interessante para isso seria que convênios entre, enfim, a Receita Federal e os municípios de apurar o ganho de capital na transação a nível local, porque você tem informação sobre o valor de aquisição do imóvel original e tem da transação agora. Uhum. Com isso, pelo menos os 15% que você teria que pagar, agora você poderia fazer isso com um valor muito melhor do que normalmente declarado nas declarações federais. Eu não sei, Martim, como que exatamente está funcionando, mas está havendo convênios. Uhum. Nesse ponto até que eu coloquei no final, o avanço que a gente teve em administração tributária, além da melhoria de recurso humano e de informática, houve uma aproximação, eu acho que nunca tiveram tão próximas as administrações fazendárias estaduais entre si, municipais entre si e com a Receita Federal. No caso dos municípios das capitais, vou ter um pouco mais de contato com eles, e eu sei que vários municípios estão fazendo convênios com a Receita Federal exatamente nesse objetivo. Só que a irritação não, o que eles estão dizendo é que nesse convênio, só quem ganha é a Receita Federal. Porque ela tem muito mais a ganhar no imposto de renda, do que o município. Porque ela descobre, apura um ganho de capital grande, do que o município. Mas é que em troca no convênio, pelo que eu entendi, nessa troca é um convênio, não é específico para o imposto, é um convênio sobre intercâmbio de informações. O que os municípios estão buscando na Receita Federal são dados para melhorar a fiscalização do ISS e não do IPTU. Mas o ganho possível para o município é que você passe a ter uma sanção muito forte sobre o valor declarado. Que ninguém vai querer subdeclarar agora, porque você vai pagar na outra ponta. Mas essa que é a diferença. Do ponto de vista do município, ele passaria a ter um instrumento de sanção sobre a declaração do ITBI. Que informação essa que você poderia imediatamente cruzar com a planta de valores. Passa a ser informação para uma hipótese. A planta de valores. Na verdade, assim, dentro disso tudo que a gente está falando, o ideal era, no meu ver, assim, a gente precisava ter, de certa forma, politização dessa questão, quer dizer, houver um interesse, não politização no sentido menor, mas transformar a tributação patrimonial numa medida ou numa diretriz de interesse, né, político-tributário nacional e construir, mobilizar instrumentos que estimulasse a cobrança IPTU. Por exemplo, eu acho que o governo federal deveria, de alguma forma, não sei necessariamente no FPM, mas nas transferências federais, ter algum mecanismo de premiação a quem faz um esforço maior de cobrar IPTU. A gente não tem nada hoje no Brasil. Como é que você vê essa possibilidade de vinculação de transferências a esforço fiscal local? Olha, eu gostaria, né? Gostaria, mas não vejo distante, porque assim, da mesma maneira que não há interesse local no IPTU, né, se morre de medo quer dizer, eu acho que aí tem uma coisa nossa tradição lusitana, portuguesa, a propriedade, né? É exatamente o inverso aqui, né, dos Estados Unidos. Não vejo o governo federal, então acho que a distância disso, quer dizer, não, isso aí você vê todo o embate que a gente está tendo de Reut, de outras matérias, o governo diz, isso é problema dos estados, então aquele é problema dos municípios. E não tem, e a outra noção que há no Brasil aí comum, eu diria, do Legislativo e do Congresso, é assim, quem consegue cobrar IPTU é só município da capital, é só município rico, o que não é verdade. Inclusive, assim, uma falsa noção que há no Brasil é assim, a maioria dos municípios não cobra imposto, todo mundo cobra, isso é mentira. Cobra mal. Cobra, inclusive, contribuição de melhoria, quase todos cobram. Você pode dizer assim, cobra mal.
Né? Por exemplo, para mim a comparação entre IPVA e IPTU é emblemática, porque não é possível que você consiga arrecadar, tudo bem que a alíquota pode ser diferenciada, mas fácil você cobrar o IPVA, agora a vantagem do IPVA é que está descolado, né? A legislação é estadual, o administrador é estadual e não é municipal, então ele sobe as tarifas de IPVA, como os vários estados já fizeram, e não encontra a mesma resistência que do IPTU, que está ali coladinho, né, junto. Mas eu achava que o governo federal devia ter uma política para isso. Por exemplo, uma questão emblemática, transferências voluntárias, até disso que a gente está falando, né? O governo federal, cada vez mais no Brasil, faz transferência direto para o município, e hoje transfere mais para o município do que transfere para o Estado. Se a memória não me trai, no ano passado, o total efetivamente pago para os municípios foi 6 bilhões de reais. Porque aqui eu também tenho uma discordância até com amigos nossos, Sol, Fernando, porque as transferências voluntárias, teoricamente, seriam muito grandes. As emendas parlamentares são de valores astronômicos, mas depois tudo fica em resto a pagar e no final pouco é liberado. 6 bilhões de reais, que o próprio governo declara que é isso. Estou tirando saúde, que aí para mim não é voluntária, o SUS tem toda uma lógica, o Fundef também, isso não é voluntário. Voluntário é aquele que eu dou, como diz o nome, é voluntário, dou se eu quero. 6 bilhões, é nada. Se o IPVA, se o IPTU fosse igual ao IPVA, naquelas 93% de cidade brasileira que era reduzido, isso representaria um ganho de 8 bilhões de reais. É mais do que todas as transferências voluntárias. Mas essa conta da transferência realmente feita versus a transferência legislada, onde a gente encontra essa informação? Não, o Ministério da Fazenda, a feita, está no site do Ministério da Fazenda, do Tesouro, ele publica. Quando diz a receita orçamentária do município, mostra... É que se você faz a conta pelo balanço dos municípios, você chega a números um pouco diferentes. E é esses números que eu acho que outros colegas nossos chegaram, maiores, só que eu já falei assim, que ali tem problema de classificação. O município recebe recurso do SUS e não, embora tenha um item, transferências do SUS, ele deveria colocar lá no SUS, mas ele está colocando em transferência de convênio. Porque o SUS tem um convênio também, mas é que é diferente. Eu prefiro seguir o dado do Tesouro. O Tesouro, inclusive, publica por ministério. Se você entrar no CIAF, se quiser, você pode até fazer um trabalho, mapear para que programas foram. O pessoal do Contas Abertas fazia isso no passado. Agora, assim, a dimensão não é tão importante. Podia até ser, e volto assim, eu acho assim, se você tivesse a política de valorização do IPTU, você podia até quase que dispensar o ITB. É lógico, dispensar a transferência voluntária. É lógico que há interesse na transferência voluntária, inclusive do poder concedente, que é para fazer toda a sua negociação política. Os parlamentares vivem disso, o orçamento vive disso. Agora, o que se inclui de emenda é muito mais do que efetivamente se paga. Agora, eu acredito, assim, no mínimo, se não na transferência voluntária, por exemplo, operações de crédito, que são muito poucas no Brasil, mas no endividamento, nas políticas de crédito concedidas pelos bancos federais, ou nos casos em que o Tesouro dá aval para a contratação de empréstimos externos, aqui junto ao Banco Mundial, junto ao BID, um item, uma cláusula, uma condição que podia ser colocada, podia ser isso, olha, não dá para você me cobrar, se você não cobra IPTU igual IPVA, você não podia estar pedindo aqui empréstimo. Chegou a fazer no Paraná uma vinculação dos empréstimos à aplicação de contribuição de melhoria. Por isso que o Paraná, inclusive, tem o Sul sempre relativamente maior. O que está se descobrindo aí também, ele tem financiado alguns estudos sobre entender por que a contribuição de melhoria em algum lugar se cobre, em outros lugares não se cobre, e nos que cobram relativamente bem, por que fazem e como fazem, né? E tem algumas coisas surpreendentes, que inclusive os municípios menores são os que mais recorrem à contribuição de melhoria, principalmente quando eles perdem a transferência. Perdem por população que não cresce o suficiente, coisas do tipo. Estão se compensando por aí, que é até um ponto interessante de se observar. O ideal é que essa mesma lógica, de alguma forma, fosse levada para o IPTU, fosse levada para o geral. Eu acredito muito nisso.
Eu tenho um pouco a sensação do seguinte, que o ideal, o que a gente precisava para valorizar o IPTU no Brasil, é criar algum constrangimento externo à municipalidade. Eu acho que boa parte dos prefeitos, até assim, se quase todos os prefeitos hoje no Brasil deixaram o IPTU em segundo plano, deixaram por conveniência, digamos, política. Se ele e os vereadores, se ele pudesse dizer, olha, estou obrigado a fazer isso e colocasse a culpa em terceiro, ou falando assim, tem um mordomo que você pode dizer, a culpa é do mordomo. É isso que eu acho que a gente está faltando. Quer dizer, é lógico, até então o governo federal não quer assumir o papel do malvado, mas a gente precisava de alguma coisa disso. O Chile resolveu isso de alguma maneira nacionalizando o IPTU, mas atribuindo ao município, né? Com arrecadação. Uma regrinha de redistribuição, inclusive, até meio marota ali, mas enfim. Esse também é o outro lado. Aí você entra num ponto que apareceu com a discussão de semestre. A gente também tem que discutir até onde que vai a autonomia, né? Porque eles dizem assim, a autonomia é fazer o que eu quero, mas... mas eu acho assim, por exemplo, uma coisa que eu defendi, que a gente até colocou lá, você tem um cadastro único nacional de pessoa física, jurídica e de imóveis, porque aí esse cruzamento com a Receita fecharia isso. Por exemplo, eu acredito, se houvesse um pouquinho mais de consciência nacional, governo, no FPM, mesmo que fosse assim 1%, 2% do FPM rateado por algum critério de esforço, isso teria um efeito simbólico muito importante. Agora, a própria discussão agora de royalties, quer dizer, se quer redistribuir o royalties, você podia até estar atrelando, bom, já que vamos redistribuir, é uma receita nova, também vai receber, mas tem que fazer isso, aquilo. Eu acho que a gente precisa de uma política nacional de valorização da tributação patrimonial. Me pareceu fantástica essa tua conclusão sobre que nós temos como se diz, uma política, estamos bastante sofisticados na administração e com a política primitiva, né? Cobramos muito bem péssimos impostos. Me pareceu excelente em termos de conclusão aí, eu acho que você viu o trabalho que a Cláudia fez sobre a avaliação de IPTU na América Latina? Vi. Não, não vi em detalhes. Quer dizer, o que eu vi é o que ela apresentou na CEPAL há pouco. Não, ela tinha apresentado na CEPAL. Saiu daqui agora, chama-se Policy Focus Report on IPTU na América Latina. Não, eu vi, mas eu não consegui ler o detalhe. Vamos distribuir no Brasil dos municípios. Eu gostaria de agradecer outra vez a brilhante apresentação feita pelo José Roberto Afonso, com ideias bastante novas, com informações bastante, algumas delas bastante inusitadas, se não, em geral, não discutidas. Eu acho que deveriam ser melhor conhecidas pelo público a quem nós estaríamos destinando esse tipo de gravação, essa apresentação. Esperamos que os municípios e as autoridades fiscais dos municípios prestem atenção a muitos desses temas colocados pelo Zé Roberto e, enfim, os legisladores, porque efetivamente temos aí um espaço para melhoria do IPTU formidável e seria uma pena não se aproveitar essas oportunidades, e muitas delas foram apontadas aí pelo Zé Roberto, e o propósito maior dessa apresentação foi exatamente essa de chamar a atenção, alertar as autoridades e, enfim, as pessoas envolvidas com esse tema dessas oportunidades e da urgência e a premência e a importância que esse tipo de reforma teria para a vida urbana, a vida dos cidadãos em geral. O IPTU certamente seria um componente importante nessa reforma, obviamente existem outras importantes, mas nessa casa a tributação ao patrimônio imobiliário é um tema crítico, um tema importante da nossa tipo de atividade que realizamos, e esperamos que o público e, enfim, a audiência desse material apresentado leve na devida importância
a brilhante exposição feita pelo Zé Roberto. Mais uma vez, Zé Roberto, muito obrigado aí pela sua presença e pela sua apresentação.